Ele segurou a moeda entre os dedos, sem acreditar no que acabara de acontecer. Nenhum carro, nenhum segurança, nenhuma conta bancária cheia de milhões para salvá-lo. Apenas uma estranha de olhos brilhantes, estendendo a mão e dizendo: "Pega, pode pagar depois." Ela não sabia quem ele era, mas naquele momento algo mudou para sempre. E se um simples gesto mudasse completamente o rumo de uma vida? Você já ajudou alguém sem esperar nada em troca? O que faria se descobrisse que aquele desconhecido humilde era na verdade um milionário? Já deixa seu like, comenta o que faria nessa situação e se inscreve no canal para mais histórias incríveis. A noite estava tempestuosa. A chuva caía impiedosa, castigando violentamente o asfalto. Ruas inteiras ficaram alagadas em questão de minutos, e os poucos carros que se arriscavam nas avenidas levantavam ondas de água suja ao passarem apressados. Em meio ao temporal, um homem caminhava pela calçada quase deserta, as roupas encharcadas grudando no corpo. Qualquer um que olhasse para ele naquele momento provavelmente o consideraria louco ou extremamente desesperado. No entanto, havia algo intrigante nele, algo que o diferenciava dos poucos transeuntes que corriam protegendo-se da chuva pesada. Apesar das roupas molhadas e do ar cansado, era impossível não perceber a elegância natural que emanava daquele homem, algo típico de alguém acostumado a uma vida muito diferente daquela que parecia estar vivendo naquele instante. O nome dele era Leonardo Santini, dono de uma das maiores fortunas da cidade, acostumado ao luxo, às viagens internacionais e às reuniões que envolviam negócios milionários. Naquele momento, porém, Leonardo parecia apenas mais um homem comum, perdido e exausto, caminhando sem rumo aparente sob a tempestade. Horas antes, ele havia deixado um evento de gala onde era o centro das atenções, cercado por executivos, políticos e celebridades que disputavam sua atenção e favores. Leonardo tinha tudo: dinheiro, prestígio, poder. Mas naquela noite, algo dentro dele simplesmente se quebrou. De repente, a vida luxuosa parecia vazia, sem propósito, como se ele tivesse alcançado tudo o que queria, mas ainda assim se sentisse miseravelmente incompleto. Afastou-se da festa sem dar satisfações a ninguém, sem motoristas, sem segurança, sem rumo certo, apenas movido por uma inquietação que não conseguia explicar nem para si mesmo. Leonardo decidiu caminhar para clarear as ideias, mas não esperava ser surpreendido por uma tempestade como aquela. Agora, ele estava ali, caminhando pelas ruas escuras, o corpo tremendo de frio e os pensamentos mais confusos do que nunca. Quando finalmente se deu conta, Leonardo estava diante de um ponto de ônibus velho, parcialmente protegido pela marquise, precária de uma loja fechada. Ele se aproximou do banco enferrujado e sentou-se, sentindo a água escorrer por suas roupas caras. Sua mente vagava por lembranças e arrependimentos, pelos erros do passado e pelas decisões que o levaram até aquele ponto inexplicável de sua vida. Em meio a essa reflexão profunda e perturbadora, ele foi subitamente interrompido pelo som delicado de passos apressados. Uma mulher jovem, visivelmente apressada e também molhada pela chuva, correu em direção ao ponto. Ela segurava uma pequena bolsa contra o corpo, tentando inutilmente se proteger da chuva que já havia encharcado suas roupas simples. Ao ver Leonardo sentado ali, hesitou por um instante antes de se aproximar cuidadosamente. Ele levantou os olhos lentamente, observando-a enquanto se acomodava no banco ao lado dele, mantendo uma distância respeitosa, mas lançando-lhe olhares desconfiados. Ela parecia nervosa, inquieta, os olhos castanhos claros observando discretamente aquele homem, estranho sentado ao seu lado. Leonardo percebeu o desconforto dela e virou o rosto para o outro lado, tentando tranquilizá-la, apesar de seu próprio caos interno. O silêncio entre os dois foi quebrado minutos depois, quando um ônibus surgiu na rua, aproximando-se lentamente do ponto. A jovem mulher rapidamente começou a procurar moedas em sua bolsa, revirando freneticamente cada compartimento. Leonardo observou discretamente, notando a angústia crescente no rosto delicado dela. Era evidente que algo estava errado, e ele sentiu uma estranha necessidade de intervir, mesmo sem entender o porquê.
O ônibus parou e abriu as portas. Ela se aproximou, ainda mexendo nervosamente na bolsa. Leonardo percebeu que ela não tinha dinheiro suficiente para a passagem e agia com constrangimento, tentando negociar com o cobrador, que negava com veemência. O homem observou aquela cena por mais alguns segundos antes que algo dentro dele se quebrasse. Com um suspiro profundo, ele se levantou lentamente e caminhou até ela, colocando-se entre a jovem e o cobrador. Deixe, eu pago para ela, disse Leonardo com firmeza, entregando ao cobrador uma nota que havia encontrado molhada em seu bolso. A jovem mulher virou-se para ele surpresa, os olhos arregalados de incredulidade e gratidão. Ela parecia sem palavras diante daquele gesto inesperado vindo de um completo estranho. Leonardo não disse nada, apenas assentiu discretamente e permitiu que ela subisse primeiro no ônibus. Ao entrar, ele se acomodou num assento distante, observando a jovem discretamente, intrigado pela maneira como aquela mulher simples despertava nele uma sensação de curiosidade quase irresistível. Durante todo o trajeto, Leonardo não conseguiu desviar os olhos dela. Cada movimento seu, cada gesto discreto, parecia fasciná-lo inexplicavelmente. Quando a mulher finalmente se levantou para descer, ele sentiu um impulso estranho, uma necessidade urgente de saber mais sobre ela. Antes que ela passasse pela porta, Leonardo também se levantou abruptamente e desceu, seguindo-a com cuidado, mantendo distância suficiente para não assustá-la. A jovem caminhava rapidamente, claramente desconfiada, mas Leonardo continuou, atrás dela, impulsionado por uma força invisível. Minutos depois, ela parou subitamente e virou-se, encarando-o com expressão séria e desafiadora. — Por que você está me seguindo? Perguntou com voz firme, embora ainda trêmula. Leonardo hesitou por um instante sem saber exatamente como responder. Respirou fundo e finalmente disse: Eu não sei explicar. Apenas senti que deveria garantir que você estivesse bem. A jovem franziu a testa, visivelmente surpresa e confusa com aquela resposta sincera e inesperada. Os dois ficaram parados, encarando-se no meio da calçada molhada, enquanto a chuva diminuía lentamente ao redor deles. Finalmente, Leonardo estendeu a mão lentamente, apresentando-se com uma voz grave e baixa. Me chamo Leonardo Santini. Ela hesitou por um instante antes de aceitar timidamente a mão estendida. Camila, respondeu com a voz quase sussurrada, seus olhos agora menos desconfiados e mais curiosos. Leonardo sentiu um arrepio atravessar seu corpo ao toque suave daquela mão fria e delicada. Havia algo nela que mexia profundamente com ele, algo que não conseguia explicar racionalmente. Naquele momento, parado diante daquela jovem mulher desconhecida, ele soube intuitivamente que sua vida nunca mais seria a mesma. Com a chuva cessando aos poucos e as luzes da cidade iluminando suavemente o cenário ao redor, Leonardo percebeu que aquele encontro improvável, no meio de uma tempestade, poderia ser muito mais que um mero acaso do destino. Talvez fosse uma segunda chance, uma oportunidade inesperada para encontrar algo que nem todo o dinheiro do mundo havia sido capaz de lhe proporcionar até então. Enquanto eles caminhavam lado a lado, em silêncio, pelas ruas agora silenciosas, Leonardo não conseguia deixar de se perguntar se aquele breve encontro era apenas o começo de algo muito maior. Algo que ele nunca havia imaginado, mas que inexplicavelmente desejava com todas as suas forças descobrir. E assim, sob a luz fraca dos postes, um milionário, solitário e uma mulher humilde deram juntos os primeiros passos de uma jornada que poderia mudar para sempre suas vidas. A manhã surgiu iluminando os arranha-céus da cidade, tingindo os vidros espelhados com tons dourados suaves. Leonardo abriu os olhos lentamente, sentindo o corpo pesado pelo cansaço acumulado após uma noite praticamente insone. Ele estava deitado na cama king size de seu luxuoso quarto, mas a memória da noite anterior parecia distante, como um sonho confuso ou uma cena de filme. Porém, ao sentar-se lentamente, percebeu rapidamente que tudo havia sido real, não um delírio provocado pelo seu cansaço.
Sobre o criado mudo estava o pequeno punhado de moedas que a jovem lhe dera para a passagem do ônibus, reluzindo sob o sol matinal como um lembrete provocador. Leonardo respirou fundo, balançando a cabeça lentamente enquanto se levantava. Não, conseguia explicar o que tinha acontecido na noite passada. Ele, um dos homens mais ricos e influentes da cidade, dono de um império empresarial invejado por muitos, havia se permitido aceitar algumas moedas de uma mulher desconhecida em um terminal de ônibus lotado. Aquilo era surreal demais, inexplicável demais, totalmente contrário à vida que ele costumava levar. Mas algo nela havia despertado nele uma curiosidade tão profunda que ele simplesmente não conseguiu esquecer. Ignorando as mensagens acumuladas no celular e as chamadas insistentes de sua assistente pessoal, Leonardo caminhou até a ampla varanda que cercava sua cobertura, olhando pensativo para a cidade que acordava lentamente abaixo de seus pés. Seus olhos, porém, não conseguiam enxergar a beleza das ruas movimentadas, nem a grandiosidade das construções ao redor. Sua mente só tinha espaço para a imagem daquela mulher, Camila, cujo nome sequer conhecia completamente, mas que já havia tomado conta de seus pensamentos. Era como se ele ainda pudesse sentir o perfume delicado dela, ver seus olhos desconfiados, sentir novamente a suave textura das moedas que ela lhe dera. Mesmo que tivesse tanto dinheiro que poderia comprar todo o ônibus se quisesse. Mas não era a quantia, e sim o gesto que havia abalado sua segurança. A maneira simples e despretensiosa com que ela estendeu a mão e resolveu um problema que, para ele, parecia uma questão de orgulho intransponível. Antes que pudesse se perder ainda mais naqueles pensamentos perturbadores, o som do interfone quebrou o silêncio da manhã, forçando-o de volta à realidade imediata. Leonardo caminhou devagar até o aparelho e atendeu com uma expressão séria. A voz educada do porteiro ecoou do outro lado, informando que um motorista estava aguardando com o carro para levá-lo ao escritório, conforme combinado diariamente. Leonardo assentiu silenciosamente e desligou o interfone, soltando um suspiro, pesado. Tudo parecia voltar ao normal, a rotina segura e previsível de sua vida. Mas agora algo parecia fora do lugar, como uma peça mal encaixada num quebra-cabeça perfeito. Ignorando a sensação desconfortável em seu peito, vestiu-se com rapidez e desceu até o carro que o esperava, imponente e sofisticado como sempre, em frente ao prédio. No trajeto até seu escritório, Leonardo tentou retomar o controle de seus pensamentos, preparando-se mentalmente para enfrentar o dia cheio de reuniões importantes e decisões cruciais que tinha pela frente. Mas cada vez que fechava os olhos, era o rosto dela que surgia nitidamente em sua mente, desafiando sua concentração. Irritado consigo mesmo, ele tentava afastar aquela lembrança inconveniente, mas falhava miseravelmente. Ao entrar em sua empresa, os funcionários rapidamente se apressaram em cumprimentá-lo, abrindo caminho com respeito e admiração. Porém, ele mal percebia a presença deles, cumprimentando-os mecanicamente, com a mente distante, perdida naquela mulher desconhecida que cruzara seu caminho. Chegando à sua sala espaçosa e luxuosa, sentou-se na poltrona de couro atrás da enorme mesa de vidro, esfregando o rosto com as mãos em um gesto cansado. Poucos minutos depois, sua assistente, Ana, entrou carregando uma pasta volumosa com documentos importantes. Ela começou a recitar rapidamente a agenda do dia, com reuniões agendadas com investidores, contratos milionários para assinar e estratégias que precisavam ser definidas com urgência. Mas Leonardo parecia não escutar. Sua mente continuava presa à noite anterior, ao rosto delicado de Camila e ao desconforto evidente que ela demonstrara ao descobrir quem ele era. Sua assistente notou a distração incomum e se interrompeu educadamente, perguntando se estava tudo bem. Leonardo ergueu o olhar lentamente, suspirando pesadamente antes de acenar com a cabeça, indicando que estava tudo sob controle. Sabia que não poderia demonstrar vulnerabilidade na frente de ninguém, especialmente no ambiente empresarial agressivo, no qual vivia diariamente, mas por dentro sentia-se inexplicavelmente abalado. O dia transcorreu lentamente, e a cada minuto, sua inquietação aumentava. Ao cair da tarde,
Depois de cumprir mecanicamente suas obrigações, Leonardo dispensou todos do escritório e retornou sozinho ao prédio onde morava. Mas antes de subir, a sua cobertura parou diante do mesmo ponto de ônibus onde tudo havia acontecido. Seus olhos vasculharam o lugar, buscando algum sinal dela, uma pista, um detalhe que pudesse levá-lo até Camila novamente. Mas a realidade era cruel. Ela não estava ali, e não havia qualquer indício que pudesse ajudá-lo a encontrá-la. Leonardo voltou para casa frustrado, incapaz de aceitar que aquele breve encontro pudesse ter sido apenas um acaso sem continuidade. Andou de um lado para outro em sua cobertura espaçosa, inquieto como nunca havia se sentido antes. Tomado por um impulso repentino, decidiu sair novamente à rua, agora determinado a encontrá-la de qualquer jeito. Ele voltou ao ponto de ônibus, onde a encontrara, olhando em todas as direções, na esperança de revê-la. Esperou durante horas, observando as pessoas passarem indiferentes, mas nada aconteceu. Quando já estava prestes a desistir, frustrado e irritado consigo mesmo por aquela obsessão incompreensível, seus olhos captaram um movimento sutil do outro lado da rua. Era ela. Seu coração acelerou imediatamente. Camila caminhava devagar, cansada após mais um dia difícil. Sem pensar duas vezes, ele atravessou a rua correndo, parando diante dela subitamente, bloqueando seu caminho. Os olhos castanhos se arregalaram, com surpresa e um pouco de medo. Ele percebeu o choque no rosto delicado, mas não se conteve e deu um passo decidido em sua direção. Camila, precisamos conversar, disse com voz rouca, direta e firme, encarando-a intensamente. Ela o encarou de volta, com um misto de surpresa e desconfiança. Mesmo hesitante, sentiu que aquele homem havia mexido com algo profundo nela também. Naquele momento, ali mesmo na rua movimentada, entre luzes noturnas e pessoas apressadas passando, ao redor, ambos souberam que algo irreversível começava a se formar. Uma conexão poderosa que nenhum dos dois sabia explicar, mas que era impossível negar. Leonardo e Camila estavam prestes a mergulhar em algo totalmente desconhecido, e agora já não havia como voltar atrás. Sentados numa mesa isolada ao fundo do café, Leonardo observava Camila em silêncio. Seu coração estava acelerado como há muito tempo não acontecia. Ela ainda parecia assustada, confusa com aquele encontro repentino. Mas algo em seus olhos indicava que ela também sentia que havia algo mais profundo os conectando, algo além da simples coincidência. Leonardo respirou fundo e finalmente quebrou o silêncio, mantendo o tom de voz firme, porém suave. Camila, eu sei que tudo isso deve parecer estranho para você, mas eu precisava te ver novamente. Desde aquela noite não consegui tirar você da cabeça. Preciso entender o motivo disso. Ela desviou o olhar, nervosa, as mãos delicadas brincando, com a colher sobre a mesa. Era óbvio que estava desconfortável, mas não havia como fugir daquela conversa. Leonardo notou sua hesitação e inclinou-se um pouco mais sobre a mesa, tentando confortá-la com sua proximidade, mesmo que aquilo aumentasse ainda mais a tensão que pairava entre eles. Desculpa se estou te assustando. Ele continuou com voz suave, mas depois daquela noite, não consegui parar de pensar em você. Você apareceu na minha vida no momento mais inesperado, e isso não pode ser apenas coincidência. Camila suspirou fundo, finalmente levantando os olhos até encontrá-lo. Sua expressão mostrava medo, vulnerabilidade e um pouco de vergonha. Você não devia estar fazendo isso, Leonardo, ela murmurou baixinho. Você não me conhece. Não sabe quem eu sou ou como vivo. Não pertenço ao seu mundo. Nem sei por que você insiste em procurar por mim. Leonardo balançou a cabeça lentamente, discordando. Você está errada. Eu sinto que te conheço muito mais do que posso explicar. Desde aquela noite não consigo tirar você da cabeça. Não é só gratidão pelo que você fez por mim. É algo maior, mais forte. Preciso entender isso. Camila o encarou novamente, os olhos marejados agora. Você não faz ideia da minha vida. Nós somos completamente diferentes.
Você é um milionário, importante, conhecido, e eu sou apenas uma garota simples, lutando para sobreviver. Não posso trazer nada de bom para a sua vida. Leonardo aproximou sua mão lentamente, tocando os dedos dela com suavidade. E ela não afastou. Um choque elétrico percorreu seu corpo, com o contato, uma sensação que o fez prender a respiração por um instante. Eu não estou preocupado com dinheiro, status ou diferença social, disse ele, baixo e determinado. Tudo o que importa agora é o que está acontecendo aqui, entre nós. Não posso ignorar isso. Ela parecia travar uma batalha interna consigo mesma, lutando contra algo profundo que tentava esconder dele. Leonardo percebeu isso e insistiu com delicadeza. Confia em mim, Camila. Me conta por que você está tão hesitante. O que você tem? Medo que eu descubra? Um silêncio pesado tomou conta da mesa por alguns segundos, até que ela finalmente pareceu tomar coragem suficiente para falar. Você não deveria se envolver comigo porque eu já me envolvi com alguém parecido com você. E isso destruiu minha vida. Não quero passar por isso de novo. A declaração dela o pegou completamente desprevenido. Leonardo sentiu uma dor estranha. No peito, um misto de ciúme e curiosidade que ele não sabia controlar. Parecido comigo? Como assim? Perguntou, tentando manter a voz calma, embora seu coração estivesse disparado. Camila respirou fundo, engolindo em seco antes de continuar. Anos atrás eu trabalhei para um homem rico, influente, exatamente como você. Eu me apaixonei perdidamente por ele. Me entreguei completamente. Acreditei em cada palavra que ele me disse. E quando ele descobriu que eu estava grávida, simplesmente desapareceu da minha vida, deixando-me completamente sozinha. A revelação o atingiu com força brutal, como um soco no estômago. Seu coração apertou dolorosamente diante da dor profunda que transparecia nos olhos dela. Ele agora entendia o porquê do medo dela, o motivo de tanta hesitação. Mas ao invés de afastá-lo, aquilo apenas fortaleceu seu desejo de protegê-la, de curar aquelas feridas profundas que ainda a machucavam. Sem pensar duas vezes, Leonardo apertou suavemente as mãos dela nas suas. Eu não sou esse homem, Camila. Eu jamais faria algo assim com você. Não posso consertar o que aconteceu, mas posso garantir que não vou repetir esse erro. Camila ergueu o rosto lentamente, os olhos cheios de lágrimas, olhando-o diretamente pela primeira vez com verdadeira confiança. Eu quero acreditar em você, mas tenho medo. Não posso me permitir sofrer outra vez. Leonardo sustentou o olhar, firme, carregado de sinceridade absoluta. Eu entendo seu medo, mas me dê uma chance de provar que não sou como ele. Deixe-me cuidar de você. Só quero uma oportunidade, nada mais. Ela o encarou por alguns segundos intermináveis, estudando seu rosto como se procurasse algum sinal de falsidade ou perigo. Finalmente, após uma eternidade silenciosa, Camila concordou com um leve aceno de cabeça. Leonardo sorriu suavemente, sentindo um alívio imenso invadir seu peito, percebendo que aquela batalha, pelo menos por enquanto, estava ganha. Eles deixaram o café minutos depois, caminhando lado a lado pelas ruas tranquilas da cidade. Durante todo o caminho, Leonardo sentiu o impulso constante de tocar a mão dela, de puxá-la para perto, mas respeitou seu espaço e suas barreiras emocionais. Aquilo não seria fácil, ele sabia, mas algo nele dizia que valeria cada segundo de luta. Ao chegarem à frente do prédio humilde onde Camila morava, ele parou subitamente, hesitando antes de se despedir. Posso te ver de novo? E perguntou com cautela, desejando intensamente ouvir um sim. Camila pareceu ponderar por um momento, mas então sorriu timidamente, assentindo com suavidade. Sim, pode sim. Leonardo sentiu uma onda quente inundar seu peito. Antes de deixá-la partir, ele puxou cuidadosamente uma mecha de cabelo que caía sobre seu rosto delicado e sorriu de forma calorosa, intensa, repleta de significado. Eu vou provar que você pode confiar em mim.
Ela sorriu novamente, com mais leveza agora, antes de se afastar lentamente em direção à entrada do prédio. Leonardo ficou parado, observando-a sumir pelas escadas com o coração apertado, sabendo que sua vida jamais voltaria a ser a mesma depois daquele momento. Ele não fazia ideia dos segredos que Camila ainda escondia, nem das batalhas que teria que enfrentar para protegê-la. Mas uma coisa era absolutamente clara para ele naquele instante. Camila não era apenas uma mulher qualquer que lhe emprestou algumas moedas para um ônibus. Ela era alguém que tinha o poder de mudar seu mundo inteiro. E agora ele estava determinado a nunca mais deixá-la partir. A noite caiu rapidamente sobre a cidade, trazendo consigo uma atmosfera diferente, quase densa, carregada de expectativa e ansiedade. Leonardo estava parado na varanda da cobertura, as mãos apoiadas no parapeito de vidro, contemplando as luzes da cidade que piscavam frenéticas ao longe. Seu coração parecia acompanhar aquele ritmo caótico, acelerado demais para quem estava apenas aguardando a chegada de uma mulher que havia conhecido há poucos dias, mas que já tinha assumido uma importância inexplicável em sua vida. Ele respirou fundo, tentando controlar a ansiedade crescente em seu peito. Desde o momento em que Camila aceitara aquele jantar, Leonardo não conseguira pensar em mais nada. Passara o dia inteiro imaginando como seria aquele encontro, visualizando cada detalhe, desde as palavras que escolheria para impressioná-la, até a maneira como seguraria sua mão novamente, sentindo aquele calor tão diferente, capaz de descongelar até mesmo o coração mais frio. Nunca antes havia sentido uma emoção tão intensa por alguém. Era como se Camila tivesse o poder de despertar algo profundo nele, algo que sequer sabia existir até então. O interfone tocou suavemente, interrompendo seus pensamentos agitados. Leonardo ajeitou-se depressa, sentindo um nervosismo juvenil tomar conta dele. Não conseguia lembrar da última vez que tinha ficado assim por causa de um encontro com uma mulher. Quando abriu a porta da cobertura, quase perdeu o fôlego. Camila estava ali, parada, visivelmente tímida, mas absolutamente encantadora. Vestia um vestido simples, azul claro, que realçava ainda mais a delicadeza de sua figura. Os cabelos estavam soltos, caindo suavemente sobre os ombros delicados, e seus olhos brilhavam, refletindo a luz suave do corredor. Leonardo ficou imóvel, por alguns segundos, completamente hipnotizado por aquela visão. Quando finalmente recuperou sua voz, sorriu com ternura, convidando-a para entrar com um gesto elegante. Camila caminhou lentamente, observando o ambiente sofisticado com admiração, evidente, mas também um leve desconforto. Ela não estava acostumada com aquele tipo de luxo, e isso era visível na maneira como olhava discretamente para cada detalhe ao redor, como se tivesse medo de quebrar ou tocar algo que não deveria. Leonardo percebeu a tensão dela e se aproximou, com delicadeza, tocando seu braço suavemente para reconfortá-la. Fique à vontade, Camila. Eu quero que você se sinta confortável aqui. Essa noite é sobre nós dois, nada mais importa. Ela sorriu timidamente, relaxando um pouco com aquelas palavras gentis, mas seu olhar ainda refletia certa inseguridade. O jantar que havia preparado era simples, mas cuidadosamente pensado para agradá-la. Leonardo guiou Camila até a mesa elegantemente, posta, puxando a cadeira para que ela se sentasse, observando-a com fascínio enquanto ela se acomodava graciosamente. Durante a refeição, conversaram sobre coisas leves, evitando qualquer assunto delicado que pudesse estragar aquele momento tão especial. Leonardo fazia questão de conduzir o diálogo para mantê-la confortável, demonstrando interesse genuíno em cada palavra, cada pequeno detalhe que ela compartilhava timidamente sobre sua vida humilde, suas dificuldades e sonhos. Camila, por sua vez, estava visivelmente impressionada com o homem que via à sua frente. Não era o milionário frio e arrogante que ela havia imaginado. Leonardo era caloroso, atento, com uma gentileza inesperada que a fazia esquecer o abismo que existia entre suas realidades. Quanto mais falavam,
Mais próximos pareciam ficar, como se estivessem aos poucos derrubando cada barreira invisível que os separava. Após o jantar, Leonardo conduziu Camila até a varanda, onde as luzes da cidade criavam uma paisagem quase mágica ao redor deles. Ele sentiu o coração bater mais forte ao notar a proximidade de seus corpos, mas resistiu ao impulso de tocá-la, respeitando o espaço dela, esperando pacientemente o momento certo para demonstrar tudo o que sentia. Camila, então, quebrou o silêncio, olhando-o com intensidade. Leonardo, eu preciso saber, por que você me procurou novamente? Por que alguém como você insiste em se aproximar de alguém como eu? Não faz sentido. Ela parecia quase desesperada por respostas claras, incapaz de entender aquela conexão, tão forte e repentina. Leonardo respirou fundo antes de responder, sua voz firme, porém carregada de emoção sincera. Desde que você apareceu na minha vida, tudo mudou. Eu não sei explicar racionalmente, Camila, mas sei que preciso da sua presença. Preciso estar perto de você. Preciso entender quem você é de verdade, porque sinto que você veio para preencher algo que estava faltando dentro de mim. Ela baixou o olhar, tocada profundamente por aquelas palavras sinceras. Quando finalmente ergueu os olhos, havia lágrimas brilhando discretamente em seus cílios. Você mal me conhece, Leonardo. Não faz sentido você se importar tanto comigo. Ele deu um passo decidido em direção a ela, tocando suavemente o rosto delicado. Às vezes não precisamos entender tudo para saber que é real. E o que estou sentindo agora é mais real do que qualquer coisa que já senti antes. Camila fechou os olhos por alguns segundos, como se estivesse decidindo algo importante dentro de si mesma, até finalmente sussurrar baixinho. Eu também sinto isso. Algo inexplicável, intenso demais para ser ignorado. Essas palavras acenderam um fogo ainda maior no peito de Leonardo, que puxou Camila com suavidade, aproximando lentamente seu rosto, até que seus lábios quase se tocassem. Porém, antes que o beijo acontecesse, um barulho brusco vindo da porta da cobertura quebrou abruptamente o momento. Ambos se afastaram rapidamente, surpresos e confusos com a interrupção inesperada. Leonardo virou-se irritado, encarando a porta entreaberta com o coração disparado, mas não viu ninguém ali. O silêncio constrangedor que se seguiu fez seu corpo inteiro tensionar de desconfiança e irritação. Quem poderia ter interrompido aquele momento tão importante, tão carregado de emoção? Leonardo caminhou até a porta rapidamente, mas não havia ninguém no corredor. Um frio desconfortável percorreu sua espinha. Ao retornar para a varanda, encontrou Camila pálida e claramente assustada. Ela respirou fundo antes de dizer com voz trêmula: Leonardo, talvez seja melhor eu ir embora. Talvez isso seja um sinal de que não devíamos continuar com isso. Mas Leonardo segurou firmemente sua mão, determinado a não permitir que ela fugisse novamente. Não vou permitir que o passado ou qualquer interferência estrague o que está acontecendo aqui, Camila. O que sinto por você é real demais para ser ignorado. Camila olhou fundo nos olhos dele, vendo ali uma determinação absoluta que a deixou sem palavras. Leonardo estava disposto a enfrentar o que fosse preciso para protegê-la, mesmo sem saber ainda que segredos poderiam estar escondidos no passado daquela mulher que roubara completamente sua razão. E agora, mais do que nunca, estava disposto a descobrir tudo, mesmo que para isso tivesse que desafiar o destino. A manhã chegou trazendo uma sensação desconfortável que parecia pairar sobre Leonardo desde o instante em que abriu os olhos. As lembranças da noite anterior não o deixavam em paz, e a inquietação que sentia parecia sufocá-lo lentamente. Por mais que tentasse se concentrar nos compromissos profissionais do dia, sua mente voltava insistentemente para Camila, para aquele quase beijo interrompido, e para o olhar assustado dela ao se despedir rapidamente, depois daquele momento frustrado. Enquanto se arrumava para ir ao escritório, Leonardo se viu repassando obsessivamente cada detalhe daquele encontro. A forma como ela respirava mais rápido quando ele se aproximava, o jeito como os olhos dela brilhavam quando ele falava sobre seus sentimentos,
e a maneira como ela pareceu vulnerável e assustada diante da interrupção inesperada. Tudo isso alimentava nele um desejo urgente de entender melhor o que se passava dentro dela, que segredos ocultava, e o porquê daquela fuga tão repentina. Ao chegar ao escritório naquela manhã, Leonardo não conseguiu disfarçar sua inquietação, que logo foi percebida por sua assistente, Ana, uma mulher jovem e eficiente que trabalhava com ele há anos. Ela notou rapidamente a tensão estampada no rosto do chefe, e mesmo hesitante, perguntou se ele estava bem. Leonardo tentou desconversar inicialmente, mas acabou desabafando de forma breve e controlada sobre os acontecimentos recentes, omitindo, é claro, detalhes mais íntimos. Sua assistente, sempre compreensiva, o aconselhou gentilmente a procurar Camila e esclarecer tudo de uma vez, antes que as dúvidas e medos afastassem a possibilidade de felicidade que ele parecia tão disposto a viver. Determinado a seguir esse conselho, Leonardo passou o restante do dia ansioso e distraído, esperando ansiosamente pelo momento em que pudesse vê-la novamente. Assim que a tarde começou a cair, ele dispensou suas últimas reuniões e saiu do escritório decidido, dirigindo diretamente até o endereço humilde, onde havia deixado Camila na noite anterior. Ao chegar ao local, sentiu o coração disparar, descontroladamente. O prédio simples contrastava de forma gritante com sua realidade luxuosa, mas naquele momento isso não importava. Leonardo respirou fundo e subiu rapidamente as escadas até o apartamento indicado, batendo na porta com firmeza. Após segundos que pareceram eternos, Camila abriu lentamente a porta, surpresa ao vê-lo parado ali. Sua expressão refletia claramente insegurança, mas também um brilho diferente nos olhos que denunciava que ela havia pensado nele tanto quanto ele havia pensado nela. Leonardo? O que você faz aqui? Perguntou surpresa, com uma expressão, ao mesmo tempo assustada e esperançosa. Ele deu um passo decidido em direção a ela, olhando-a intensamente nos olhos. Precisamos conversar, Camila. Não podemos deixar as coisas assim. Ela hesitou por um momento, mas então abriu espaço para ele entrar. O pequeno apartamento era modesto e simples, mas acolhedor, com móveis antigos e fotografias desgastadas nas paredes. Camila sentou-se no sofá, claramente desconfortável com a presença dele naquele ambiente humilde. Mas Leonardo sentou-se ao lado dela sem se importar com nada disso, determinado a resolver de uma vez todas as questões que pairavam sobre eles. Camila, por que você fugiu ontem? E perguntou diretamente, sem rodeios, mantendo um tom firme, mas gentil. Ela desviou o olhar, nervosa, antes de responder. Porque eu não posso me envolver com você. Minha vida é complicada demais. Tenho problemas demais. Segredos demais. Você não faz ideia dos riscos que corre se ficar perto de mim. Leonardo aproximou-se um pouco mais, segurando delicadamente o queixo dela e obrigando-a a olhá-lo nos olhos novamente. Me deixa decidir isso sozinho. Me conta a verdade. Quem é você realmente, Camila? Ela respirou fundo, encarando aqueles olhos que pareciam capazes de enxergar sua alma. A voz dela saiu trêmula, carregada de medo e insegurança. Minha vida não é nada simples, Leonardo. Minha família se envolveu em coisas muito erradas no passado, coisas das quais eu tentei fugir minha vida toda. Meu pai, ele se envolveu em negócios obscuros há muito tempo, algo que causou muita dor a muitas pessoas. Desde então, tenho vivido tentando fugir desse passado que não é meu, mas que me persegue como uma sombra maldita. Leonardo sentiu um frio subir pela espinha. Era exatamente o que ele temia desde o início, a conexão daquele sobrenome com um passado doloroso de sua própria família. Mas em vez de raiva, o que sentiu foi uma necessidade quase desesperada de proteger aquela mulher da dor que via claramente refletida em seus olhos. Camila, eu sei que seu passado pode parecer assustador, mas você não tem culpa pelo que outras pessoas fizeram. Eu não vou te julgar por algo que você não pode controlar, disse com convicção e sinceridade, aproximando-se ainda mais dela. Camila começou a chorar silenciosamente, com lágrimas que escorriam devagar pelo rosto delicado. Leonardo imediatamente a puxou para seus braços,
abraçando-a com força e carinho. Ela soluçava baixinho contra seu peito, finalmente permitindo que todas as barreiras se desfizessem diante daquele homem que, apesar de tudo, parecia realmente disposto a protegê-la. Leonardo ergueu o rosto dela suavemente e secou as lágrimas, que ainda caíam. Seus rostos estavam próximos demais. Seus lábios quase se tocavam, e a tensão entre eles tornou-se quase insuportável. Confia em mim, Camila. Deixa eu cuidar de você, sussurrou com voz rouca, carregada de desejo e proteção. Ela assentiu lentamente, incapaz de resistir mais à força daquele sentimento que parecia destinado a uni-los. Dessa vez, não houve interrupções, não houve dúvidas ou hesitações. Os lábios de Leonardo finalmente encontraram os dela em um beijo intenso, profundo, carregado de emoção e desejo reprimido por dias. Foi como uma explosão silenciosa, uma entrega absoluta que dissolveu todas as barreiras que ainda existiam entre eles. Naquele instante, os dois entenderam que estavam irremediavelmente ligados, que já não havia como fugir ou voltar atrás. Leonardo sentiu-se completo pela primeira vez em anos, enquanto Camila finalmente experimentava uma segurança que nunca imaginara possível. Aquela noite mudou tudo, consolidando uma conexão que os dois sentiam desde o primeiro encontro. Mas nenhum deles imaginava que, no meio daquele amor recém-descoberto, um passado sombrio estava prestes a emergir das sombras, ameaçando destruir a felicidade que mal havia começado a florescer. E enquanto os dois permaneciam abraçados, sem saber dos perigos e segredos que ainda teriam que enfrentar juntos, a única certeza era a de que aquele sentimento intenso, irresistível e inexplicável era a coisa mais verdadeira que já haviam experimentado em suas vidas. A luz suave da manhã atravessou a janela do pequeno apartamento, tocando delicadamente o rosto adormecido de Camila. Seus cílios tremeram lentamente, e ela abriu os olhos devagar, sentindo uma sensação estranha de felicidade invadir seu peito. Ao olhar ao seu lado, viu Leonardo ainda adormecido, os cabelos desalinhados e a expressão tranquila, tão diferente do homem intenso e determinado que ela conhecera nos últimos dias. Uma onda inesperada de ternura tomou conta dela enquanto observava os traços daquele rosto tão próximo do seu, respirando pausadamente, ainda alheio ao mundo. Camila estendeu os dedos lentamente e tocou suavemente o rosto dele, deslizando com cuidado por sua barba por fazer. O simples toque fez seu coração acelerar um pouco mais. Aquilo parecia irreal demais, perfeito demais para ser verdade. Durante toda a sua vida, ela aprendera a desconfiar das coisas boas, a fugir da felicidade, antes que pudesse ser tirada dela. Mas agora, olhando Leonardo dormindo ao seu lado, sentiu uma esperança perigosa tomar conta de seu coração. Talvez, pela primeira vez, ela pudesse realmente permitir-se acreditar em algo bom. Leonardo sentiu o toque delicado e acordou lentamente, abrindo os olhos para encontrar os dela o encarando com uma expressão doce e vulnerável. Um sorriso lento e preguiçoso surgiu em seus lábios ao vê-la tão perto, tão bela e ao mesmo tempo tão frágil naquela manhã. Ele ergueu lentamente a mão e acariciou os cabelos dela com suavidade, sentindo cada fio deslizar entre seus dedos. "Bom dia, Camila", sussurrou baixinho com voz rouca, carregada de uma ternura que surpreendeu até ele mesmo. Camila sorriu tímida, seu rosto corando ligeiramente, enquanto desviava o olhar por um segundo, tentando esconder o quanto aquelas palavras simples mexiam profundamente com ela. Eles permaneceram em silêncio por um instante, apenas se olhando, absorvendo aquele momento perfeito e raro que parecia existir fora do tempo e das preocupações que ainda cercavam suas vidas. Mas a realidade não tardaria a bater a porta novamente, e Leonardo sabia bem disso. Por mais que desejasse congelar aquele momento para sempre, sabia que precisariam enfrentar as consequências daquele relacionamento complicado, especialmente diante do passado sombrio que os conectava de maneira tão dolorosa. Após tomarem café, juntos em silêncio, compartilhando olhares furtivos e sorrisos discretos, Leonardo decidiu finalmente falar sobre aquilo que mais temia abordar. Com uma expressão séria, porém carinhosa, ele segurou as mãos de Camila, olhando-a profundamente nos olhos,
decidindo não esconder mais nada dela. Camila, precisamos conversar sobre algo importante. Algo que não podemos mais evitar, disse calmamente, sentindo o peso das palavras em sua voz. Ela percebeu imediatamente a seriedade em seu tom, e o sorriso que antes iluminava seu rosto desapareceu aos poucos, dando lugar a uma expressão cautelosa e apreensiva. Eu sei que seu pai se envolveu com coisas que prejudicaram minha família. No passado, continuou Leonardo com um tom controlado e suave. Mas quero que você saiba que eu jamais culparia você por algo que não é responsabilidade sua. Ainda assim, precisamos enfrentar isso juntos, resolver essa questão de uma vez, antes que isso destrua tudo o que estamos começando a construir aqui. Camila respirou fundo, sentindo novamente lágrimas de frustração e medo começarem a surgir em seus olhos. A verdade era que ela temia profundamente o passado de sua família, os erros cometidos por seu pai, e principalmente, o medo de que Leonardo, ao descobrir toda a verdade, se afastasse dela para sempre. Eu tenho tanto medo, Leonardo, confessou, baixinho, com a voz trêmula e os olhos marejados. Medo de que você não consiga me perdoar, que não consiga esquecer o que minha família fez à sua. Eu não quero te perder, mas também não posso esconder quem eu sou, de onde eu vim, e as coisas terríveis que minha família causou à sua. Leonardo apertou com mais firmeza as mãos dela, obrigando-a a olhar diretamente para ele novamente, sua expressão cheia de convicção absoluta. Camila, escute o que vou dizer agora. Eu jamais julgaria você pelo que aconteceu antes de nós dois. Tudo o que importa é o que somos hoje. Eu estou aqui porque quero você ao meu lado, porque preciso de você. Não há nada que você possa me dizer que vai mudar isso. Aquelas palavras atingiram Camila profundamente, desarmando-a por completo. Sentindo-se segura novamente nos braços de Leonardo, permitiu-se acreditar que talvez fosse realmente possível deixar para trás as sombras de um passado que a perseguia há tanto tempo. Durante os próximos dias, enquanto aguardava os resultados da investigação, Leonardo procurou ao máximo preservar Camila de qualquer preocupação, dedicando-se inteiramente a fazê-la feliz. Eles passaram momentos especiais juntos, passeando por parques, jantando em lugares simples e até mesmo indo ao cinema como um casal normal, algo que ele não fazia há anos. Cada instante compartilhado parecia aumentar ainda mais a conexão que sentiam, tornando-os inseparáveis. Mas a felicidade que começava a florescer foi interrompida abruptamente em uma manhã fria e chuvosa, quando Leonardo recebeu uma ligação urgente do investigador, informando que tinha descoberto algo extremamente delicado sobre Camila e sua família. Algo que poderia mudar completamente tudo o que ele sabia até então. O coração de Leonardo apertou-se instantaneamente, sentindo um medo profundo e inexplicável tomar conta de si. Enquanto dirigia para o escritório do investigador naquela manhã chuvosa, Leonardo não conseguia parar de pensar em Camila, em tudo o que haviam vivido nos últimos dias, na promessa silenciosa que havia feito a si mesmo de protegê-la acima de tudo. Ao entrar no escritório do investigador, Leonardo sentiu imediatamente que algo estava errado. O investigador lhe entregou uma pasta pesada, cheia de documentos, fotos antigas e registros oficiais. Com as mãos trêmulas, Leonardo começou a examinar rapidamente as informações ali contidas, sentindo cada pedaço do seu coração despedaçar-se lentamente diante da verdade cruel que tinha em mãos. Ao terminar a leitura, Leonardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago, ficando sem ar. Tudo o que ele acreditava saber até então desmoronava rapidamente. E agora ele precisaria decidir como lidar com aquelas revelações devastadoras sem perder o amor da mulher que agora significava absolutamente tudo para ele. Ali, naquele momento, doloroso e crucial, Leonardo soube que o verdadeiro desafio estava apenas começando e que precisaria lutar com todas as forças para não deixar que aquele amor recém-descoberto se perdesse para sempre nas sombras do passado. A chuva forte castigava as janelas do apartamento de Leonardo, como se o céu estivesse tentando avisá-lo de que os dias de felicidade recém-descoberta estavam prestes a ser destruídos por um passado sombrio que ele acreditava enterrado para sempre. Sentado na poltrona de couro escuro,
Leonardo segurava entre as mãos a pasta com documentos que acabara de receber do investigador, contendo revelações que ameaçavam não apenas seu relacionamento com Camila, mas tudo aquilo que ele julgava saber sobre sua própria vida. Cada página era uma facada em seu coração, reabrindo feridas que ele acreditava terem cicatrizado. Ele respirou fundo, tentando controlar as emoções que agitavam violentamente seu peito, sentindo-se sufocado pela angústia e pela raiva que surgiam a cada linha que lia novamente. O passado, que ele havia tentado ignorar, agora estava diante dele, cruel e implacável, exigindo uma resposta. Camila não era apenas a filha do homem que arruinara a família dele. Ela estava diretamente ligada ao maior trauma de sua vida, a perda de tudo que ele amava e valorizava. E agora, Leonardo precisava decidir se seria capaz de separar o amor que sentia por Camila daquela verdade dolorosa e devastadora. Enquanto o relógio marcava lentamente as horas, Leonardo permaneceu imóvel, encarando as páginas que continham os segredos mais sombrios de sua história. Seu coração estava dividido, destruído pela revelação, mas ao mesmo tempo recusava-se a aceitar que Camila fosse culpada pelos pecados de seu pai. Ele estava desesperadamente preso entre o amor e o ressentimento, entre o perdão e a dor. Naquela batalha interna, parecia não existir saída fácil ou escolha correta. Finalmente, após horas de uma angústia quase insuportável, Leonardo tomou uma decisão difícil, mas inevitável. Pegou o celular e enviou uma mensagem curta, porém, firme para Camila, dizendo que precisavam conversar urgentemente. Não havia mais espaço para segredos ou hesitações. Tudo precisava ser colocado na mesa. Seu coração apertou dolorosamente ao pensar em como aquela conversa poderia acabar destruindo o que tinham construído. Mas ele não via alternativa. A verdade precisava vir à tona. Pouco tempo depois, Camila chegou ao apartamento, visivelmente nervosa e apreensiva. Ao entrar, notou imediatamente a expressão pesada e sombria de Leonardo. Seus olhos, antes cheios de ternura, agora refletiam tristeza e dor profunda, e aquilo fez seu coração acelerar com medo do que estava por vir. Ela aproximou-se lentamente, como se cada passo fosse extremamente difícil, sentindo uma ansiedade crescente dominar seu corpo inteiro. "O que está acontecendo, Leonardo?" perguntou com voz trêmula, mal conseguindo controlar as lágrimas que já ameaçavam surgir em seus olhos castanhos. Leonardo ergueu os olhos lentamente, encarando-a com uma intensidade quase insuportável, sentindo seu coração despedaçar-se ainda mais ao vê-la tão frágil e assustada. "Camila, eu descobri algo muito sério sobre seu passado, sobre nossas famílias." Começou com voz firme, mas carregada de dor. "Eu preciso que você seja completamente honesta comigo agora, porque minha vida depende disso." Ela assentiu lentamente, as mãos tremendo violentamente. "Eu juro que nunca escondi nada de você, Leonardo. Eu contei tudo o que sabia. Eu não faço ideia do que você está falando." Leonardo suspirou profundamente, sentindo a angústia apertar ainda mais seu peito, quase tirando sua capacidade de respirar normalmente. "Camila, seu pai não apenas destruiu minha família financeiramente. Ele foi diretamente responsável pelo acidente que matou meus pais há 20 anos. Foi ele quem provocou tudo aquilo. E você nunca me disse nada disso." Camila recuou imediatamente, os olhos arregalados de horror e choque absoluto. "Não, Leonardo. Isso não pode ser verdade. Meu pai nunca faria algo assim." Balbuciou desesperadamente, sentindo as lágrimas escorrerem livremente pelo rosto pálido. "Eu não sabia disso. Eu juro que não sabia. Se soubesse, jamais teria me aproximado de você. Eu não suportaria te machucar assim." Leonardo levantou-se lentamente, incapaz de suportar o sofrimento evidente no rosto dela, mas também incapaz de ignorar a dor que o corroía por dentro. "Camila, eu quero acreditar em você. Quero mais do que tudo. Mas você entende o que isso significa para mim? Como posso continuar com você, sabendo que o sangue do homem que matou meus pais corre nas suas veias?" Camila caiu de joelhos no chão, soluçando violentamente, incapaz de controlar as emoções que explodiam dentro dela. A dor daquele momento parecia esmagá-la lentamente,
destruindo tudo que ela havia começado a acreditar que poderia ser dela. Leonardo sentiu-se profundamente culpado ao vê-la naquela situação, mas sua própria dor o impedia de confortá-la como desejava. Leonardo, por favor, não me deixe agora. Eu não posso carregar sozinha o peso desse erro horrível que meu pai cometeu. Me dá uma chance de provar que sou diferente dele, que meu amor por você é verdadeiro, que não há nada dentro de mim que queira te machucar. Implorou desesperadamente, com lágrimas molhando o chão aos seus pés. Leonardo sentiu o coração apertar ainda mais, quase explodindo diante daquele apelo desesperado. A angústia em seu peito se misturava com um amor tão profundo que ele mal podia suportar. Aproximou-se lentamente, ajoelhou-se diante dela e ergueu suavemente o rosto de Camila, enxugando suas lágrimas com os polegares. Eu te amo, Camila. Nunca duvide disso. Mas agora preciso de tempo. Preciso entender se serei capaz de conviver com essa verdade sem deixar que isso destrua nosso amor. Disse suavemente, com voz rouca e trêmula. Não posso prometer nada além disso nesse momento. Camila assentiu lentamente, sentindo a dor da separação iminente esmagar seu coração completamente. Mas ela entendeu naquele momento que precisava aceitar a decisão dele, por mais dolorosa que fosse. Leonardo se levantou lentamente, ajudando-a a se erguer também, e em um último gesto de amor, beijou sua testa delicadamente, sentindo o coração sangrar ao perceber que aquilo poderia ser uma despedida definitiva. Enquanto Camila saía lentamente do apartamento, Leonardo permaneceu imóvel, sentindo o vazio imediato que ela deixava para trás. Agora sozinho, com o coração em pedaços e uma vida que parecia não fazer mais sentido, ele entendeu que teria de enfrentar sozinho aquela dor devastadora, tentando encontrar dentro de si mesmo a força necessária para decidir se seu amor por Camila seria capaz de superar as sombras terríveis do passado que agora o separava. E ali, naquela noite chuvosa e dolorosa, Leonardo percebeu que o maior desafio de sua vida estava apenas começando, e que sua felicidade dependeria exclusivamente de sua capacidade de perdoar e amar, mesmo diante da dor mais profunda e insuportável. A chuva intensa daquela noite finalmente deu lugar a um amanhecer ensolarado, quase irônico em sua beleza. A luz suave entrava pela janela do quarto, tocando levemente o rosto cansado de Leonardo. Ele havia passado a madrugada inteira em claro, sentado na varanda, lutando contra os próprios pensamentos e os fantasmas do passado que insistiam em atormentá-lo sem misericórdia. A revelação sobre o envolvimento do pai de Camila na morte dos seus pais havia destruído suas certezas, abalado suas convicções, mas não tinha conseguido apagar o amor profundo e desesperado que sentia por ela. Cada segundo daquela noite, interminável, foi uma tortura silenciosa. Cada lembrança dos olhos marejados de Camila ao ouvir sua decisão, cada palavra que ele pronunciou, ainda ecoava dolorosamente em seu coração. Ele havia prometido dar um tempo, afastar-se para refletir, sobre tudo. Mas agora percebia que estava completamente enganado ao pensar que a distância o ajudaria a tomar uma decisão mais sensata. Pelo contrário, cada minuto distante dela parecia apenas aumentar seu sofrimento, mergulhando-o em uma solidão insuportável. Enquanto tomava lentamente seu café naquela manhã, observando o céu azul através da janela panorâmica da cobertura, Leonardo finalmente compreendeu algo que deveria ter percebido antes. Ele jamais conseguiria abrir mão de Camila. Não importava o que seu pai havia feito no passado, não importava o quanto aquela verdade fosse dolorosa e cruel. Camila não. Era seu pai. Ela era a mulher que tinha trazido luz, vida e significado ao seu mundo. Separá-la de sua vida seria como tentar arrancar uma parte essencial de si mesmo, e ele não estava disposto a viver uma existência incompleta e vazia novamente. Com a decisão tomada, uma sensação de paz inesperada tomou conta de seu peito. Ele sabia que o caminho não seria fácil, que teria que enfrentar a desconfiança, as dúvidas e as feridas abertas que o passado deixara. Mas nenhuma dessas coisas poderia ser mais dolorosa do que viver sem ela. Nada poderia ser mais destruidor do que perder a mulher que o ensinara novamente a amar. Leonardo levantou-se com determinação,
Arrumou-se rapidamente e saiu da cobertura, dirigindo diretamente ao endereço de Camila. Cada quilômetro que percorria era um passo mais próximo da certeza absoluta que agora ardia dentro dele. Ele precisava vê-la. Precisava dizer a ela que não importava mais o que havia acontecido antes deles. Que a única coisa que realmente tinha importância era o futuro que poderiam construir juntos. Ao chegar ao prédio humilde onde Camila morava, ele subiu as escadas rapidamente, quase tropeçando na própria ansiedade. Seu coração parecia explodir no peito com a expectativa daquele reencontro, com a esperança de que ela estivesse disposta a ouvi-lo novamente, apesar da dor que ele havia causado. Respirou fundo e bateu suavemente na porta, esperando com uma angústia quase insuportável o instante em que ela apareceria diante dele. Quando a porta finalmente se abriu, Camila estava parada ali, surpresa, visivelmente mais abatida do que ele gostaria de vê-la. Seu coração apertou-se dolorosamente ao perceber as marcas evidentes de lágrimas em seu rosto delicado. Mas mesmo assim, para Leonardo, ela continuava sendo a mulher mais linda que ele já tinha visto em toda a sua vida. Leonardo, o que você está fazendo aqui? Perguntou Camila com voz baixa e um pouco insegura. Seus olhos, embora tristes, refletiam uma esperança tímida ao vê-lo ali. Leonardo deu um passo decidido em direção a ela, tomando suas mãos suavemente entre as dele, olhando-a profundamente nos olhos. Camila, eu não posso viver sem você. Não importa o que aconteceu no passado. Não importa o que nossos pais tenham feito. Tudo o que importa é você. É o amor que eu sinto e a certeza absoluta de que não posso mais viver sem você ao meu lado. As palavras dele atingiram Camila profundamente, fazendo com que seus olhos imediatamente se enchessem novamente de lágrimas. Mas desta vez, lágrimas de alívio e felicidade. Ela tentou dizer algo, mas as palavras ficaram presas na garganta, embargadas pela emoção intensa que sentia naquele momento. Leonardo, percebendo que não precisava de mais palavras, aproximou-se lentamente, envolvendo-a em seus braços, sentindo o corpo delicado dela tremer suavemente contra o seu. O coração dele batia forte, repleto de uma emoção tão profunda e verdadeira que quase o sufocava. Ele apertou-a com mais força, respirando o perfume suave de seus cabelos, sabendo que jamais permitiria que nada voltasse a afastá-los novamente. Após alguns minutos abraçados, Leonardo ergueu suavemente o rosto de Camila, olhando-a intensamente, antes de aproximar seus lábios dos dela em um beijo carregado de paixão, amor e promessa de futuro. Foi um beijo libertador, cheio de significado e emoção, como se todas as dúvidas, dores e tristezas tivessem sido dissolvidas naquele simples e intenso contato. Quando finalmente se separaram, Camila olhou-o com lágrimas nos olhos, mas agora eram lágrimas de felicidade. Eu achei que tinha te perdido para sempre, sussurrou com voz trêmula. Leonardo sorriu com ternura, segurando o rosto dela entre as mãos com carinho e firmeza. Você nunca vai me perder, Camila. Eu prometo que vou cuidar de você, vou proteger você, vou fazer com que cada segundo da sua vida seja preenchido com amor. Tudo o que eu peço é que você confie em mim. Ela assentiu lentamente, completamente entregue àquela promessa que parecia capaz de curar cada ferida aberta em seu coração. Leonardo puxou-a novamente para seus braços, sentindo uma felicidade quase impossível de conter. Finalmente, sentia que sua vida estava completa novamente. Nos dias seguintes, a vida dos dois transformou-se completamente. Leonardo não perdeu tempo e fez questão de levá-la imediatamente para viver com ele, oferecendo-lhe uma segurança e proteção que ela nunca havia experimentado antes. Cada instante que compartilhavam parecia fortalecer ainda mais a certeza de que estavam destinados a permanecer juntos, enfrentando juntos qualquer desafio que pudesse surgir no futuro. Pouco tempo depois, numa cerimônia discreta, mas repleta de amor, Leonardo e Camila decidiram oficializar sua união diante das pessoas mais importantes para ambos. Naquele momento, nada mais importava. Nem o passado, nem as dores, nem os segredos. Tudo o que importava era o amor intenso e verdadeiro que os unia,
Naquela noite, após celebrarem juntos, Leonardo puxou Camila delicadamente para a varanda da cobertura, abraçando-a por trás, enquanto observavam a cidade iluminada. Ali, naquele silêncio carregado de significado, ele sussurrou baixinho no ouvido dela. Eu nunca imaginei que emprestar dinheiro para um ônibus poderia mudar minha vida. Mas você mudou tudo, Camila. E eu nunca mais quero viver sem você. Ela sorriu suavemente, virando-se para encará-lo, e respondeu com doçura. E eu nunca imaginei que pudesse encontrar alguém que me fizesse acreditar em felicidade novamente. Obrigada por não desistir de mim. E ali, sob o céu estrelado, com a promessa de um futuro repleto de amor à frente, os dois se abraçaram novamente, sabendo que aquele sentimento intenso e verdadeiro era a única coisa que importava, o único caminho que realmente valia a pena seguir. E agora sim, estavam prontos para começar juntos a história que estavam destinados a escrever desde o início.